Ora, bons irmãos. Ora, irmãos, vamos nos colocar de pé para louvar ao Senhor com o hino à graça de Deus. Ora, irmãos, em relação aos anúncios, vamos orar pelos nossos missionários, orar por todo aquele povo que sofre por este mundo fora, à conta de tempestades, guerras e tudo mais. E agradecer a Deus a bênção maravilhosa de podermos estar aqui reunidos, que nos tempos que correm cada vez vai sendo mais difícil, infelizmente. Tudo acontece e a nossa liberdade cada vez é menor. Portanto, irmãos, vamos ficar de pé para continuar a louvar ao Senhor desta feita com grande és tu. Espera
cabeças em oração. Conduz-nos, e Pai, fica connosco, Senhor. Fica connosco e este lugar fica nos nossos corações e abre caminho para a Tua Palavra. Aceita as nossas orações, aceita as nossas preces e tudo aquilo que temos para Te dar, Senhor, com humildade. Porque Tu és o único e Tu és o único caminho. Fica com todos aqueles que não podem estar no nosso meio. Fica com todos aqueles que por qualquer motivo estão a passar por dificuldades, Senhor. Sê com eles e dá-lhes a Tua mão. Em nome do Teu Filho amado, Teus peço e agradeço. Amém. Podemos sentar, irmãos. Vamos pedir à irmã Margarida para vir então a ler a passagem bíblica. E depois o irmão nos dá. Bom dia, irmãos. Vamos ler a passagem. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esta quarentena. 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que percebe da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saiam dos vales das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que vocês não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se leve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal desfazerem bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir as riquezas, para confirmar a sua aliança, sob o juramento que prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esqueceram do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os serviram e adoraram, eles lhe seguro, hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiserem obedecer à vontade do Senhor, seu Deus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Deuteronômio, que a irmã acabou de ler, mas vamos abri-las porque nós vamos
averiguar algumas coisas nesta passagem que foi lida, Deuteronômio no capítulo 8, de 1 a 20. Se nós fôssemos nos capítulos 7, no capítulo 6 e alguns ainda antes disso, nós íamos ver que a palavra lembrar é uma das palavras que sobressai nesses capítulos. E aqui é a palavra-chave aqui hoje vai ser lembrar. Lembrar. O título da mensagem de hoje que eu pus para esta mensagem foi a palavra de Deus para um tempo de mudança. E nós sabemos que os tempos estão a mudar. Os tempos mudam, mas a palavra não muda. Isso é muito bom, não é? Portanto, nos capítulos anteriores, como eu já falei, a palavra lembrar é aquela que sobressai mais. E é o que Moisés está fazendo aqui com o seu povo antes deles atravessarem o Jordão e de tomarem posse da terra prometida. Moisés tem uma mensagem muito boa e uma mensagem que é chave para eles terem uma vida boa na terra onde Deus lhes está fazendo entrar, né? Portanto, a vida em Canaã os confrontaria com as tentações da desobediência. E a gente vai ver isso mais, se continuarmos a ler a palavra de Deus, nós vamos ver isso, que houve essas tentações. E, infelizmente, o que o povo de Israel fez, que não seguiu nada de que Moisés estava advertindo e chamando a atenção deles, né? Por isso eles ainda estão espalhados pelo mundo todo e não têm ainda a sua própria casa como devia de ser. Right? Portanto, as consequências da desobediência a Deus são muito grandes. A gente às vezes não para pensar nisso, mas lá mais no futuro nós vamos ver que de facto a desobediência não é uma coisa boa, né? Portanto, ao entrar nessa terra, Moisés sabia o que é que ia acontecer. Primeiro, desobediência. Depois havia o materialismo. Porque eles estão entrando numa terra que manava com leite e com mel, com riachos, com rios, verdejante, right? As pedras produziam ferro. Nas montanhas eles podiam minar cobre. Portanto, era uma terra fértil e em contraste com o deserto que eles tinham atravessado por 40 anos, é uma diferença muito grande. Right? E aqui a preocupação de Moisés é que eles nunca se esqueçam de Deus. Right? Portanto, Moisés estava prevendo que isso ia acontecer. Eles iam desobedecer, eles iam se agarrar à prosperidade, eles iam se esquecer, eles iam ser orgulhosos, idólatras. O futuro era brilhante, com promessas boas, mas não era livre de perigo. Não? No deserto eles tinham sido testados e provados, mas durante aqueles dias sombrios, os melhores deles tinham mantido a promessa de um futuro feliz, que de facto foram só dois que continuaram acreditando nisso. E uma terra transbordante de sinais da generosidade infalível de Deus, mas na vida nem tudo é leite e mel. As mudanças da vida nos fazem fazer coisas que não devemos. Right? O mundo hoje está mudando com uma rapidez incrível. A nossa sociedade contemporânea não é uma sociedade de ficar muito tempo num lugar. Toda a gente muda, para aqui e para ali. Uns vêm do Brasil para aqui, Portugal vai para ali. Andam sempre em trânsito. Né? Não é uma coisa estável como nos tempos antigos. E nós precisamos de estar preparados com a palavra de Deus para essas mudanças. Né?
Portanto, o realismo da Bíblia é uma das suas características mais cativantes. Não encoraja a ideia de que toda a vida é uma felicidade ininterrupta. A Bíblia é um livro que não pinta as coisas de uma cor muito bonita. A Bíblia diz a verdade. Right? A miséria do ser humano, a honra do ser humano através de Cristo. A Bíblia é o único livro que explica, que não esconde nada dos problemas que há na nossa vida. Ela diz tal como é. E isso é muito bom, não é? Por isso é que a gente chama que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Portanto, eles estavam prestes a entrar numa terra com novas tentações, notada tanto pela sua região corrupta e imoral, como pela sua quantidade de água, de rios, riachos e colheitas abundantes. Right? Tanto tinha do mal como tinha do bom. Não é? Uma vez que possuíssem esse território desconhecido, os prósperos israelitas correriam o risco de se esquecer da correção do Senhor, da sua provisão e dos seus mandamentos. E é isso que nós vamos olhar as três coisas. A disciplina do Senhor, ou a correção do Senhor, a sua provisão e os seus mandamentos. E isso aí vai cobrir o capítulo todo. De 1 a 6, a correção do Senhor, de 7 a 18, a sua provisão, e de 19 a 20, que é o último versículo, a gente vai dar uma olhada nos mandamentos do Senhor. Só que estes temas estão entrelaçados ao longo destes versículos, à medida que Moisés prepara a congregação para a vida em um novo ambiente. A vida frequentemente envolve grandes mudanças e novos ajustes. A sociedade contemporânea é altamente móvel. Está-se movendo a qualquer instante. Pouco permanece estático por muito tempo. A escola deve ser trocada por trabalho ou educação contínua. E a formação é seguida por um emprego a tempo inteiro. Todas as etapas envolvem mudanças e rupturas na nossa rotina habitual. Sempre. A pessoa está na escola, é uma coisa. Sai da escola, tem que procurar trabalho. Às vezes esse trabalho é fora do ambiente onde essa pessoa vive, fora da sua zona de conforto. Essa pessoa tem que sair, tem que se deslocar, mas essa pessoa tem que manter a palavra de Deus em todo o tempo. Em qualquer lugar que ela se encontre. A palavra de Deus tem que estar no coração dessa pessoa, para que ela viva. Right? Logo no princípio diz, vocês têm que obedecer a estes mandamentos para que vocês possam viver. Ninguém vive sem a palavra de Deus. Right? A gente até pode andar na terra, mas é como zombies. É como se fôssemos zombies. Né? Não temos vida. A vida vem de Deus. Vem da palavra de Deus. Né? Não interessa a mudança nas nossas vidas, para onde a gente vai, o que nos acontece, o que esteja a acontecer à nossa volta, a palavra de Deus é primeiro de todas as coisas. Right? E é isso que Moisés está tentando dizer a eles. Vocês estão entrando numa terra que mana com leite, com mel, vai ser uma terra que vos vai dar prosperidade, porque o Deus de vocês é que está dando isto a vocês. E não se esqueçam que Moisés não estava entrando nessa terra. Right? Com tudo o que ele fez. Mas ele aqui está advertindo o povo o que é que ia acontecer e o que podia acontecer com essa prosperidade toda. Moisés já sabia. Moisés conhecia o seu povo. Right? E ele conheceu eles por 40 anos. Ele viu o que é que eles fizeram no deserto. Ele viu a desobediência. Ele ouviu a murmuração desse povo. Né? Ele conhecia o povo muito bem. E ele aqui está dando uma advertência final ao seu povo antes deles entrarem nessa terra prometida. Infelizmente eles não obedeceram. Right? Portanto, para a maioria das pessoas, um novo emprego significa
que temos de nos habituar a um contexto de vida totalmente diferente durante a maior parte dos nossos dias. O novo trabalho implica frequentemente uma mudança para uma parte desconhecida do país, ou para fora do nosso país, né? E temos que estar preparados para isso, né? Porque há muitas pessoas que são muito religiosas no seu país, mas quando chegam a outro país a gente vê elas fazendo coisas que que não justifica o que é que elas dizem que são, né? Right? Elas começam a ter ganância por dinheiro, querem trabalhar o tempo todo, não vão para a igreja nenhuma, não servem a igreja nenhuma, mas no país deles, eles faziam isso. Né? Nós não podemos nos esquecer de Deus, mesmo que haja essas mudanças na nossa vida. Mesmo que a gente saia da nossa zona de conforto, da nossa igreja, das nossas famílias, nós temos, a primeira coisa que temos que procurar no lugar onde nós estamos é uma igreja onde a gente possa ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Right? E muita gente não faz isso. Muita gente chega aqui a este país e é só trabalho. Trabalho, dinheiro, ganância, né? Renegam a Deus. E é isso que Moisés está a dizer. Nunca se esqueçam de onde é que vocês vieram. E as bênçãos que receberam naquele tempo que andavam num deserto que não produzia nada. Vocês foram sustentados, alimentados, vocês foram livrados de perigo, de cobras, de escorpiões, com veneno. Deus protegeu vocês até a este ponto. Portanto, quando vocês entrarem na terra e tiverem com a sua barriga cheia, right? Não se esqueçam de Deus. É isso que Moisés está dizendo em palavras rápidas. Right? Portanto, embora que nenhum desses relacionamentos seja completamente rompido, é claro, mas eles não são mais tão próximos e disponíveis de maneiras que costumávamos tê-los. Right? Quando a gente sai de um país para o outro, a gente perde a comunhão com as nossas famílias, ficam atrás, comunhão com a nossa igreja, right? Comunhão com tudo, e a gente começa uma vida nova num país que até a gente nem sequer sabe a língua ainda, que a gente não tem ninguém, mas o que é que nós temos? A palavra de Deus. Isso nunca vai ser removido. Nunca. Right? Temos que se lembrar disso. Não tem família aqui, não tem nada, não tem ninguém onde eu possa me expressar, onde eu possa falar, mas eu tenho um que não dorme e anda me acompanhando sempre. E esse é Deus. A palavra de Deus. Right? Outros têm de enfrentar perigos de desemprego, com todos os ajustamentos dolorosos que isso exige. Estar sem emprego é triste, porque a gente precisa de ter emprego. A gente precisa de ter trabalho para ganhar o nosso pão dignamente. Né? E quem é que nos ajuda? Quando a gente está numa terra que não conhece ninguém, Deus é o único que nos ajuda. Ele vai providenciar todas essas coisas. Nós não temos que esquecer disso. O que Ele nos fez lá no nosso país, o que Ele fazia, o cuidado que Ele tinha connosco, Ele vai ter o mesmo cuidado em qualquer lugar que a gente se encontre. Right? Não podemos esquecer isso. Moisés está falando nisso. Não se esqueçam. A palavra não se esqueçam, ou lembrem-se, é a palavra mais usada em vários capítulos deste livro. Não? Para não esquecerem. Não se esqueçam. Este capítulo tem algumas coisas importantes a dizer às pessoas em tempos de mudança. Nestas circunstâncias, o esquecimento é um perigo grave. Não podemos esquecer. Esquecimento é um perigo grave. Quando somos confrontados com experiências novas, possivelmente indesejadas, devemos cuidar para não esquecermos o Senhor nosso Deus. Esse tem que estar sempre presente na nossa mente. Na nossa mente e no nosso coração.
Em tais circunstâncias, os crentes devem deliberadamente, primeiro, lembrar-se, right? Segundo, lembrar-se também da disciplina de Deus, lembrar-se da generosidade imerecida de Deus e suas exigências soberanas. Temos que lembrar de tudo. Temos que lembrar que fomos educados e disciplinados por Deus. Temos que lembrar que Deus é um Deus misericordioso. E temos que lembrar de obedecer à palavra de Deus. Temos que nos lembrar disso. O povo está entrando numa nova fase. É um lugar que eles não conhecem nada. Não conhecem. E Moisés aqui está falando e está dizendo: olha que vocês estão entrando numa terra muito boa, mas é uma terra que também tem os seus perigos. Portanto, o capítulo convida-nos a valorizar a sua disciplina, a reconhecer a sua bondade e a obedecer às suas ordens. 3 coisas que este capítulo aqui nos lembra. Primeiro, a disciplina de Deus. Segundo, a bondade de Deus. E a última, é obedecer aos mandamentos de Deus. Ao que Ele diz que a gente faça. Portanto, a vida é sobre aprender. Ao olharem para o futuro incerto, os israelitas são instruídos a lembrarem-se do passado. A gente tem que se lembrar, enfrentando as nossas tribulações presentes, nós temos que olhar para o passado e ver o que Deus já fez na nossa vida. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos se perder na situação e a gente vai se esquecer da misericórdia e da bondade do nosso Deus. Right? Se fosse a perguntar a qualquer um aqui hoje, todos têm uma história para contar das bênçãos que Deus já vos pôs na vida de cada um de vocês. Todos nós temos uma bênção. Right? Muitas bênçãos, mas algumas são especiais, né? Portanto, todos nós, olhando para o passado, podemos ver que Deus nos tem abençoado até hoje. Portanto, ao atravessar as nossas tribulações, nós temos que se lembrar sempre da bondade de Deus no passado e o que Ele tem feito por cada um de nós. E é isso que Moisés está dizendo aqui a este povo. O pregador puritano chamado Stephen Charnock, ele lembrou aos seus amigos que estavam sofrendo uma feroz perseguição no final do século XVII, e ele disse que se nos lembrarmos da sua bondade no passado, não deveríamos estar tão prontos para duvidar os seus cuidados no futuro. Right? Temos que nos lembrar o que Ele já fez e aí lembrar que Ele vai fazer a mesma coisa, porque Deus não muda. Deus não muda. A gente muda, mas Deus não muda. Moisés diz ao povo hebreu que aqueles 40 anos no deserto foram anos difíceis, mas não desperdiçados. Aqueles anos foram para ensinar o povo. Right? Levou 40 anos para tirar o Egito daquele povo. Eles viveram 400 anos no Egito. Eles aprenderam coisas que não deviam de aprender. Eles aprenderam a adorar a deuses que não era o próprio Deus. Não é? Portanto, levou 40 anos de ensinamento para que eles pudessem outra vez voltar a adorarem o Deus deles. O nosso Deus. Right? Foi só um dia que foi para tirá-los de lá, finalmente, mas levou 40 anos para tirar o Egito dos corações dessas pessoas. Right? Portanto, a desobediência impediu que uma geração inteira, com exceção a 2 pessoas, não desse entrada em uma terra que eles poderiam ter desfrutado, mas Deus mesmo assim esteve sempre com eles. Deus não falha. Deus não falha às promessas dele. Deus é fiel até ao fim.
Nós não somos, mas Ele é. Porque mesmo com os erros todos dele, fazendo tudo o que eles fizeram, murmuração, desobediência, adorando outros deuses, quando eles entravam nas cidades, no deserto, espalhadas pelo deserto, eles adoravam os deuses daquele outro povo. Mas Deus não os abandonou. Deus deu-lhes água, deu-lhes pão, roupa, que nunca foi preciso ser mudada, sandálias, sapatos, Ele deu tudo. Mesmo a essas pessoas que não acreditaram nele. You see? Não podemos esquecer a bondade de Deus. Não podemos. Quando as pessoas o entristecem, Ele não as abandona totalmente. Se os rebeldes fogem dele, Ele os persegue amorosamente, como o escritor puritano John Bunyan. John Bunyan, incrível, tem uma história, um livro que ele escreveu, que já saiu o filme, que é lindíssimo, a gente tem que um dia ver isso, e chama-se O Progresso do Peregrino. O peregrino somos nós, né? Aqui na Terra. E ele nos lembra, e ele diz que Deus nos persegue sempre com um perdão na mão. Isso é fantástico, não é? A gente sai dele, a gente o rejeita, mas ele nos persegue, trazendo um perdão na mão dele. Pronto para nos dar. Coisa maravilhosa é essa, não é? O povo de Deus ansiava por uma terra rica e próspera, vindoura. Mas eles não devem nem podem esquecer que Deus também tinha sido bom para eles naquele deserto estéril. Não é? Tinham ali aprendido lições que a prosperidade nunca lhes poderia ter ensinado. A gente raramente aprende na prosperidade. A gente aprende nas necessidades. Right? Quando a gente tem menos, a gente aprende mais. Porque é que é fácil pregar o Evangelho a pessoas que são necessitadas? Porque eles não têm nada para se virar, eles ouvem a mensagem e, tocadas pelo Espírito Santo, eles acreditam que Deus pode os sustentar. Vai e prega a mesma mensagem a pessoas ricas e vê o que é que acontece. Eles pensam que têm tudo. Eles pensam que eles é que ganharam tudo. Quantas vezes é que a gente ouve? Olha o que eu fiz, olha o que eu trabalhei, construí isto de zero, do nada, mas nunca atribuindo a glória a Deus. Nunca. Okay? Trabalhei muito, trabalhei 20 horas, 16 horas, 18 horas por dia. É isso que eles dizem, né? Mas esquecendo que por trás disso tudo tem um Deus que deixa Ele fazer isso. Right? Durante aqueles anos sombrios no deserto, ele tinha sido como um pai compassivo que ocasionalmente teve de disciplinar os seus filhos. O pai que não disciplina o filho não é pai. Right? O amor de Deus não funciona desse jeito. O amor de Deus, há o amor sim, mas há disciplina. Right? Há justiça. Algumas lições só podem ser aprendidas quando passamos pelas adversidades da vida. E Deus sabe. Deus nos conhece. Ele sabe que Ele muitas vezes nos dá adversidades para que a gente possa aprender algo com essas adversidades. Uma das coisas mais importantes que todos devemos aprender é o que é a vida. Deus deseja que o seu povo desfrute da vida. Deus quer que cada um de nós desfrute da vida. Já vimos que a frase "para que vivais" se repete ao longo do livro e aparece neste capítulo logo no versículo 1. Mas estes peregrinos do deserto tiveram de aprender que a vida consiste em mais do que comer e beber. Qual era a murmuração? A murmuração era falta de água, falta de pão,
Right? A murmuração não era, oh, nós não estamos sendo alimentados bem pela palavra de Deus. Moisés ensina-nos aí a palavra. Não, nunca foi a preocupação deles. A preocupação deles foi de encher a barriguinha e de ter a sede satisfeita. Né? Mas o homem não vive só disso. Não vive só disso. Quando estavam famintos no deserto, clamavam por comida e Deus lhe deu o quê? Lhe deu maná. Deus dá tudo o que é preciso ao seu povo. Com o seu dom de escolha para atender às suas necessidades diárias. Sem ela, sem esse maná, eles teriam perecido fisicamente. É verdade. Mas se também lhes tivessem sido negados alimentos ainda mais satisfatórios, teriam morrido espiritualmente. Se Deus tem tirado a sua palavra, eles não só morriam de fome, mas também morriam espiritualmente. E Deus não fez isso. Deus continuou falando e educando eles. O maná alimentaria seus corpos terrestres, mas mais nada. Eles eram pessoas espirituais. Nós somos pessoas espirituais. Ai de nós se não tivéssemos esta palavra. Right? E eles tinham capacidade para receber o alimento mais necessário de todos, que era a palavra de Deus. Jesus, no capítulo 6 de João, ele explica isso. Eu sou o pão da vida. Vocês atravessaram o lago para virem buscar o pão físico. Right? Quando viram que Jesus, no capítulo 5, tinha multiplicado os pães e os peixes, muitos deles disseram, não, a gente vai seguir esse homem porque agora temos comida. Nem sequer precisa fazer o resume para arranjar um trabalho, porque agora temos comida. Vamos aí atrás dele. E Jesus aí explicou para eles. Right? Trabalhai para o pão eterno e não para esse pão. Porque, querendo dizer, o homem não vive só deste pão. Right? Amém. Portanto, e esse alimento espiritual é a palavra de Deus. Mas somente através de uma resposta obediente a essa palavra, eles poderiam realmente viver. Se a nossa vida é alimentada só pelo pão fisicamente falando, a gente morre e não temos mais nada. Right? Tem que ser alimentada pela palavra de Deus para que isso seja eternamente. Comer e beber é simplesmente existir. A gente tem que comer e beber, temos. O nosso corpo precisa disso. Mas isso não é a coisa principal que a gente tem que trabalhar. A coisa principal é o lado espiritual. E esse lado vem da palavra de Deus. Somente quando os homens e as mulheres recebem e obedecem à verdade, ou seja, à palavra de Deus, podem realmente viver. Como Deus pretende, vidas que lhes tragam satisfação duradoura e segurança eterna. Para nos conscientizar da prioridade dos valores espirituais sobre os materiais, Deus às vezes retém temporariamente as necessidades físicas para nos lembrar da importância das espirituais. Muitas vezes Deus não nos abençoa numa área física para que a gente se lembre e para a gente ponha prioridade nas coisas espirituais, que são mais importantes do que aquelas físicas. Põe primeiro o reino de Deus e todas as outras que todas. Ele não disse algumas coisas, ele disse todas as outras coisas te serão acrescentadas. Right? O mais importante é espiritualmente falando. E isso vem da palavra de Deus. Esta passagem em Deuteronômio era familiar a todos os judeus devotos e o Senhor Jesus deve tê-la conhecido de cor. Não haja dúvida disso. Porque ele menciona esta passagem. O homem não viverá só de pão. Right?
A vida não foi fácil para ele. A vida não foi fácil para Jesus. Right? Imediatamente após a sua experiência do Espírito Santo e antes do início do seu ministério público, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Né? E lá foi severamente testado. Severamente. Depois de 40 dias, e estes 40 dias é certamente uma lembrança intencional dos 40 anos nesta passagem. O número 40 quase sempre fala de perseverança, de resistência, de teste, de provação. Né? 40 anos no deserto, Jesus 40 dias. No deserto a ser tentado pelo demónio, Moisés 40 dias na montanha recebendo tudo isso é perseverança, right? 40 dias e 40 noites é muito tempo para estar numa montanha sozinho. Tal é a fé da pessoa que Deus vai realmente falar e escrever o que Ele disse que ia fazer. Portanto, 40 dias é sempre, o número 40 é sempre um símbolo de um teste. Right? E então, depois de 40 dias de jejum, totalmente sem comida, ele estava desesperadamente faminto. Não se esqueçam que Jesus era humano, 100%. E ele sentiu fome. 40 dias sem comer é uma coisa incrível, né? Vejam lá a fome, né? E o diabo sabe exatamente no lugar e no sítio e nos momentos onde ele toca nas pessoas. Na parte mais vulnerável em que a pessoa se encontra. Né? O diabo convidou Jesus a operar um milagre, porque não transformar aquelas pedras do deserto da Judeia em pães frescos e quentes para que ele possa satisfazer imediatamente a fome natural que ele tem. Se o fizesse, provaria que era filho de Deus. Vê lá o que o demónio faz, não é? Como a voz do céu tinha claramente declarado no seu batismo. Deus falou, não é? Este é o meu filho a quem eu amo, não é? E o demónio, o que é que ele estava fazendo? Ele estava tentando induzir a Cristo de confirmar que aquilo que Deus tinha dito era verdade. Vejam lá se Jesus tinha feito isso. Vejam lá se Jesus tivesse agido como Eva agiu. Quando ele diz, será que Deus falou isso? Vê lá. E aqui é a mesma coisa. Se tu és o Filho de Deus, ele está pondo dúvida na mente de Jesus Cristo. Right? E Jesus Cristo não agiu como Eva. Porquê? Porque Jesus Cristo confiava e confia totalmente no Pai. Ele não precisou de prova. O demónio disse, se tu fizeres isso, tu estás-me a provar que tu, de facto, és o Filho de Deus. E se tu fizeres isso, tu estás a provar que Deus não mentiu. Porque quem sabe se Deus falou isso só para te agradar. Só para que tu vayas para a cruz fazer aquilo que Ele quer que tu faças. Right? É a mesma coisa. E connosco hoje é o mesmo. Ele põe dúvidas nas cabeças das pessoas. Nas mentes das pessoas. Right? Portanto, Jesus aqui não foi simplesmente convidado a transformar pedras em pão, foi muito mais profundo do que isso. O diabo confrontou com a tentação de duvidar da palavra de Deus. Se és o Filho de Deus, traz à memória a primeira tentação no jardim. Será que Deus falou isso, Eva? Ou Ele não quer que tu saibas tanto como eu? You see? Ele apelou ao orgulho do ser humano. Ele hoje faz a mesma coisa. Ele sabia desde a juventude, Jesus sabia desde a juventude da sua relação única com o Pai e a voz do céu confirmou. Jesus desde miudinho ele sabia que ele era filho de Deus, que ele não pertencia a este mundo. Lá quando ele está lá pregando lá no meio dos professores e dos mestres
que a mãe andava, mas o pai à procura dele. O que é que ele diz? Eu estou tratando das coisas do meu pai. Ele já sabia que ele era filho de Deus. Não é? Ele não precisava de provar nada e ele não precisava de mostrar ao diabo quem ele realmente era. Ele sabia desde a juventude que ele era filho de Deus. E com aquela sugestão aparentemente inocente de que Jesus transformasse pedras em pão, o diabo estava convidando Jesus a duvidar da palavra de Deus quanto da natureza de Deus. Estava duvidando da palavra de Deus e do caráter de Deus. Jesus recusou-se a duvidar da palavra de Deus e Deus dissera clara e inequivocamente: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me agrada. Mateus 3, 17. Jesus sabia que era assim e recusou-se a fazer qualquer coisa que pudesse sugerir que o Deus que Deus disse, precisava de algum apoio adicional ou evidência visível. Não precisa. Quando Deus fala, está a falar. Deus não fala para passar a mão por cima de ninguém. Deus não faz isso. A gente faz, mas Deus não faz. Além disso, Jesus recusou-se a duvidar da natureza de Deus. Deus cuidou do seu filho tal como tinha alimentado e vestido o seu povo no deserto séculos antes. Se Deus tinha um plano para Jesus Cristo, para Ele ir para a cruz, para morrer por todos nós, para que o pecado fosse redimido e que a gente pudesse obter salvação, Deus não ia agora sustentar o seu filho depois de 40 dias e dele ter fome, com certeza. Não precisava demonstração nenhuma para convencer ninguém, porque Deus ia tomar conta do seu filho. Tal como Ele toma conta de nós. Tal como Ele tomou conta daquelas pessoas no deserto que nunca passaram fome. Quando Jesus estava faminto no deserto da Judeia, Ele citou estas palavras familiares de Deuteronômio, dizendo: o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. É? O homem não viverá só de pão. Não vamos trabalhar só para o nosso pão. O nosso pão é preciso, mas não vamos fazer da nossa vida só isso. Porque estamos andando num caminho muito errado. Não é? Portanto, quando nós passamos pelas nossas tribulações, como o povo passou no deserto, e a maior parte dessas tribulações foram causadas por eles próprios. Mas Deus usa o que o homem faz de errado para ensinar lições a cada um de nós. E isso é fantástico, não é? Portanto, esses tempos são tempos de aprendizagem. Quando a gente está passando por uma situação que a gente às vezes até nem gosta, a gente tem que se lembrar que Deus nos está ensinando alguma lição que nós precisamos. Right? Em 1943, Dietrich Bonhoeffer, ele é um teólogo, pastor alemão, e ele foi morto, ele foi enforcado por causa que ele resistiu ao sistema do Hitler, ok? E esse golpe que ia ser aplicado contra o Hitler foi descoberto, e este pastor, este teólogo, estava nesse grupo de gente para fazer isso. Ele não concordava com ele matando os judeus como ele estava, e houve um golpe que era para matarem o Hitler, e esse pastor estava metido nisso. Ok? E ele, sentado na prisão, à espera da sua sentença, à espera de ser morto, ele falou assim: por mais que eu deseje estar fora daqui, que era da cadeia, ele diz: eu não acredito que um único dia tenha sido desperdiçado.
E ele diz, ele acreditava que sairia, e ele diz assim, eu acredito que sairei daqui melhor do que eu entrei. Right? Portanto, eu sairei daqui mais fortalecido. Right? E ele, quando saiu, foi morto. Tiraram e enforcaram. Portanto, nós temos que pensar do mesmo jeito. Nós estamos numa situação, estamos numa época de mudança, as coisas não estão tão confortáveis como elas eram, não temos família ao pé de nós, não temos família, mas temos Deus. Temos Deus. Eu estou numa situação, mas eu sei que Deus está em controle. Ele está comigo. Ele não me meteu numa situação e foi embora. Não, Ele está comigo. E quando a gente acredita nisso, nós vamos ter o poder de passar por todas essas coisas. Moisés está dizendo isso. Vocês vão entrar numa terra completamente desconhecida. Uma terra que tem para vos dar muito mais que o deserto que tinha. Mas vocês não se esqueçam das lições que vocês aprenderam lá. Porque foi lá que Deus preparou vocês para vocês poderem entrar agora e receber essas bênçãos riquíssimas que vão trazer tentação, que vão trazer desobediência, que vão trazer idolatria, que vão trazer essas coisas todas, mas se vocês se manterem com os ensinamentos que receberam, com as lições que vocês aprenderam, vocês vão ser capazes de vencer. Infelizmente não foram. E nós também não somos. Nós também caímos. Nós que sabemos essas coisas todas. Nós que temos a palavra de Deus na nossa mão. A gente continua fazendo as mesmas coisas. Não deste jeito, mas de outros. De outros jeitos. Nós temos que nos lembrar que temos a palavra de Deus que nos ensina, que nos sustenta e que nos vai ver através de tudo aquilo que a gente tenha que passar nesta terra. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado ao Pai pelos meus irmãos e irmãs que estiveram aqui ouvindo, Senhor, a mensagem que Tu preparaste para eles, Pai, e para mim, em primeiro lugar, ó Pai, que tive que estudar e receber a Tua iluminação através do Teu Santo Espírito, ó Pai, eu Te agradeço. E que cada um receba esta mensagem, que ela fique bem marcada no coração de cada um, Senhor, que possa ser aplicada na nossa vida e que a gente possa nunca se esquecer de Ti, não interessa a situação, não interessa em que vento de mudança é que nós nos encontramos na nossa vida, Senhor, estejas com aqueles que se deslocaram dos seus países, que estão aqui entre nós, ó Pai, abençoe-os, Senhor, a gente pões na Tua mão, no teu cuidado, Senhor, e que Tu os abençoes, ó Pai, ricamente, Senhor. Faz com que eles Te obedeçam, faz com que eles se lembrem de Ti, Senhor, das coisas que Tu fizeste no passado nas suas vidas, Pai, das coisas que Tu continuas fazendo hoje, Senhor, e nas coisas que Tu vais fazer ainda no futuro, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua vontade, pela Tua misericórdia, ó Pai. Se não fosse Tu, Senhor, nós não podíamos estar aqui proclamando a Tua palavra, falando de Ti, louvando-Te, ó Pai, como já fizemos aqui esta manhã, e somos eternamente gratos por ter o privilégio de fazer isso, Senhor. Obrigado, ó Pai. Dá-nos uma semana cheia de saúde, ó Pai, de alegria, Senhor, na Tua palavra, Pai, que a gente possa ler a Tua palavra, meditar nela dia e noite como Tu mandas, Senhor, e é isso que a gente quer fazer, Pai. Obrigado mais uma vez e é no nome do Teu Santo Filho que eu Te agradeço. Amém. Para irmãos, vamos colocar de pé para cantar o Senhor, crer e observar.